Olá, tudo bom, meu povo? Como vocês estão? Estão todos bem? Tudo certinho? Né? Devido novamente a esse isolamento que a gente continua, né? Somos obrigados a trabalhar dessa forma, né? Sei que está difícil para vocês, alguns têm um pouco mais de dificuldade, outros conseguem entender facilmente, ainda mais matemática, que é uma disciplina tão complicada, mas vamos lá. Nós falamos nas últimas aulas sobre números inteiros, né? Conhecemos o conjunto dos números inteiros, que agloba todos os números naturais e, junto com ele, os números negativos. Conhecemos também, né? Na última aula eu falei sobre adição e subtração de números inteiros. O que são adição e subtração de números inteiros, né? E agora, então, vamos falar sobre multiplicação e divisão de números inteiros, tá? O que a gente sabe, o que a gente compreende, né, sobre números inteiros, né? Então, todo número inteiro, ele já é, o próprio nome já diz, ele é inteiro, sem vírgulas, sem metades, né? Sem frações, sem decimais, nada disso, ele é inteiro. E ele pode ir desde mais infinito até menos infinito. Vamos lá? Vamos relembrar então quais os elementos que compõem o conjunto dos números inteiros, né? Quais elementos que pertencem a esse conjunto, que são todos os números positivos e todos os números negativos, incluindo o zero. Quando falamos em mais infinito e menos infinito, queremos dizer que esses números eles se estendem até o mais infinito, ele não tem fim, ele continua tanto para o lado positivo quanto pelo negativo. E esses números são representados pela letra Z. As operações com números inteiros, elas estão relacionadas com a adição, a subtração, a divisão e a multiplicação. Mas quando a gente realiza, né, uma das quatro operações, ou as quatro operações juntas que seja, né, devemos estar atento aos sinais que acompanham ela, tá? Na adição e na subtração. Então, como a gente já aprendeu em sala de aula, quando falamos em adição e subtração, a gente tem duas regrinhas diferentes. Quando os sinais forem iguais, seja na soma ou na subtração, a gente soma o número e conserva o sinal. E isso a gente já aprendeu em sala de aula, né? 2 e 5, os sinais são positivos, então vamos fazer a soma e manter o sinal. Menos 5 e menos 4, os sinais são iguais, né? São negativos, mas são iguais, né? Eu devo 5, peguei mais 4 emprestado, fiquei devendo menos 9. Então, o meu sinal é negativo. Eu somo eles, mas conservo o sinal. Quando o nosso sinal for diferente, como que a gente vai proceder? Quando os sinais forem diferentes, a gente estiver trabalhando com adição e subtração de números inteiros, né? Então a gente vai conservar o sinal do número maior e fazer a subtração, vamos subtrair, né? Então, conforme a regrinha a seguir. E o exemplo vai nos mostrar, né? Eu tenho 3 positivo, tenho menos 4, né? E eu vou subtrair 4 menos 3 dá menos 1. Por quê? Porque o meu sinal do número maior é o 4. O 4 é o meu número maior, o meu sinal dele é negativo, então eu vou ficar devendo 1. É a mesma coisa que eu pensar, né? Eu devo R$ 4, mas eu paguei 3, então eu fiquei devendo ainda R$ 1, né? Sempre vamos tentar lembrar dessa regrinha que fica mais fácil. E na multiplicação? Sempre que precisamos realizar uma multiplicação ou uma divisão de números positivos e negativos, né, o que a gente precisa ficar atento ao resultado? A gente sabe que fazer a multiplicação 2 vezes 3 ou 4 dividido por 2, né, não é nada muito difícil, a gente consegue realizar tranquilo esse tipo de operação. Mas o sinal pode complicar, pode mudar o nosso resultado. Então, como que a gente faz esse cálculo? Para efetuarmos multiplicação e divisão de números inteiros, precisamos sempre recordar a regra de sinais. Essa regra informa qual será o sinal do resultado, né? Qual será o nosso resultado. Para isso, a gente precisa de lembrar de duas informações muito simples, que são duas regrinhas básicas que a gente tem que ter em mente. E sabendo isso, a gente vai conseguir resolver tranquilamente as operações. Que quando os sinais forem iguais, seja na multiplicação ou na divisão, o nosso resultado é positivo. E quando os sinais forem diferentes, o nosso resultado sempre vai ser negativo.
E a regrinha segue a seguir, então. Sinais iguais positivos, mais com mais dá mais, menos com menos vai dar mais também. E sinais diferentes, menos com mais dá menos e mais com menos dá menos. Tanto na multiplicação quanto na divisão, a regra é igual, os sinais são iguais, então permanece a mesma coisa, seguimos a mesma ordem. Então, segue alguns exemplos para estarmos só tendo certeza do que vamos fazer, né? Exemplos esses que seguem da seguinte forma: sinais iguais. Quando a gente faz a multiplicação é fácil. 2 vezes 3, eu sei que é 6, mas meus sinais são iguais. Meus sinais são iguais, na nossa regrinha, o nosso resultado é positivo. Então, menos com menos, mais. Assim como se fosse mais com mais também. E quando os sinais são diferentes, na multiplicação, a regrinha é igual, tá? Menos com mais, menos 1 vezes 5, 5. Meu sinal é negativo, porque meus sinais são diferentes, tá? Na divisão, tudo igual, não muda nada, continua igual. Sinais iguais, o meu resultado é positivo. 10 dividido para 2 é 5, menos com menos, mais. Agora, quando os sinais são diferentes, o meu resultado é negativo. 5 dividido para 1 é 5, porque todo número que eu dividir por 1 é o próprio número, né? Menos com mais, menos. E a melhor forma, então, para sabermos se estamos entendendo o conteúdo é realizarmos a atividade. Vamos fazer uma atividade de multiplicação, de divisão, para vermos se estamos conseguindo entender o que a gente está falando. A primeira eu fiz ali para vocês, a letra A. 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. Mais com mais, na nossa regrinha de sinal, mais com mais é mais. Então, fica positivo, né? Se fosse menos com menos, como a letra D, menos com menos, nosso sinal também é positivo, menos com menos é mais, tá? Só para vocês ficarem ligados. Fiz a letra A da multiplicação. Aqui é determinar o produto, é a mesma coisa. Como que eu vou fazer? Ai, professora, esse tem 3, como é que funciona? Funciona igual. Vamos primeiro fazer as multiplicações. 2 vezes 3, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 4, 24. Agora vamos fazer a regrinha de sinal. Menos com mais, menos, porque na multiplicação, menos com menos, sinais diferentes, negativo. Continuo com o sinal negativo. Agora, menos com mais, menos, então meu sinal vai ser negativo, menos 24. O restante é com vocês. Agora a divisão. Mesma coisa, 265 positivo dividido por 5. Todo número terminado em 0 e 5, ele é divisível por 5. A gente já tem que saber que dá de fazer a divisão. Vamos lá, vamos fazer por partes, né? 25, 26, dá dividir por 5? Não dá, mas tem próximo, tem o 25. 25 dividido para 5 é 5. Sobra 1. 1, eu vou baixar o 5, que dá 15. 15 dá de dividir por 5? Dá, porque tem na tabuada do 5, que é o 3. Então, vai dar 3, 53. Cheguei no meu resultado. Agora, menos com mais, menos. O meu resultado é negativo também. A seguir, segue o resultado das atividades dos probleminhas, aqueles probleminhas que eu dei na aula anterior para vocês fazerem, tá? Então, segue abaixo o resultado de todos eles, né? Segue a seguir, né? E vocês corrijam no caderno, verifiquem os que estão errados e façam para que fiquem todos corretos e todas as atividades certinhas. Até porque na hora de vocês estudarem para a prova, vocês vão precisar que os resultados estejam certos para vocês saberem o que vocês estão estudando. E para finalizar, né, ao terminar as atividades que eu enviei para vocês, eu quero que vocês mandem uma fotinho para mim. E qualquer dúvida que vocês precisarem, estou à disposição. Mais uma vez, prestem atenção, façam com calma, vocês têm um tempinho aí para terminar. Bom estudo, tenham um bom estudo, né? Que vocês tenham entendido e qualquer dúvida, a Pro está aí à disposição. Ok?